Outro dia, num programa de rádio, eu me referi a uma situação, uma dada situação, e usei a palavra baixaria. Eu disse que aquilo era uma baixaria, típico de pessoas sem uma educação coletiva. E aí um ouvinte se manifestou, né, dizendo o seguinte: por acaso você não está sendo preconceituoso, dizendo que numa sociedade existe gente baixa e gente alta? Isso não seria uma crítica velada aos pobres? Foi o que essa pessoa comentou. Bem, a palavra baixaria, ela está dicionarizada, mas ela não se refere à classe, ela não especifica se quem está embaixo da sociedade está embaixo porque é desprovido de uma situação financeira favorável, né, e quem está em cima são os mais abastados. No sentido materialista e também na concepção ideológica do Marx, né, a ideologia são as ideias da classe dominante. Nesse aspecto de uma análise classista que separa a sociedade em dominante e dominada, então, por uma questão econômica e acúmulo de riquezas, dizer que quem está embaixo, sim, é dizer que é a classe proletária, né? E acima seria a classe burguesa. Essa visão já era, é uma paralisia ideológica que está lá nos anos 60 no Brasil, dos professores universitários que estagnaram no tempo e continuam pensando numa sociedade anacrônica, né? Cronocêntrica, é um pensamento cronocêntrico, porque no início do século XXI, ano 2017, tenta-se analisar uma sociedade ainda pelo ponto de vista da concepção patriarcal, do materialismo histórico, dominante e dominado. A maioria dos antropólogos entende aqui, e para citar, por exemplo, Louis Dumont, Lévi-Strauss, Clifford Geertz, a maioria dos antropólogos entende que não é possível construir uma sociedade sem hierarquias. E quando digo hierarquias, eu não estou me referindo àquela hierarquia tirana do rei, a hierarquia tirana do empresário capitalista burguês do século XIX, do industrial. Não me refiro a isso. Quando eu me refiro ao fato de que não há possibilidade de construir uma sociedade sem hierarquia, usando a lógica, por exemplo, não estou defendendo, mas apresentando esta lógica, que veio depois aí do marxismo, a lógica estruturalista, os antropólogos estruturalistas, eles entendem que nós pensamos por metáforas. Então, a mente humana, né, ela associada à linguagem, né, diferentemente do antropólogo Geertz, que não pensa em mente humana, né, são os filósofos da linguagem, os antropólogos da linguagem, que têm uma outra posição que não é a do estruturalismo, são os pós-estruturalistas, mas os estruturalistas entendem assim. Assim como entendem que não é possível pensar sem categorizar, dizer o que é e o que não é, portanto separar, portanto discriminar objetos diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes, assim como a ideia do perto e do longe, do alto e do baixo, do redondo e do quadrado, da frente e de trás,
essas dicotomias seriam formas mentais de se pensar. Então, também pensamos de maneira a categorizar, a valorizar e a hierarquizar. Não haveria possibilidade do pensamento, nessa concepção estruturalista, do pensamento não passar por essa clivagem. Categorizar, classificar, valorizar e hierarquizar. Na medida em que eu valorizo alguns objetos diferentes de outros, ou pensamentos diferentes de outros, ou pessoas diferentes de outras, na medida em que eu valorizo, eu dou mais valor a alguns e menos valor a outros. Portanto, eu hierarquizo, eu priorizo profissões, pessoas, objetos, ideias, sentimentos. Aí, sob o ponto de vista axiológico, daquilo que cada cultura prioriza como valor. Por exemplo, Clifford Geertz, ele priorizava e entendia que as dimensões privilegiadas da sociedade balinesa, por exemplo, da Indonésia, elas enalteciam a religião. É evidente que nos Estados Unidos, além da religião, a materialidade está acima da religião e acima de outros valores. Quem tem grana, existe, tem identidade, tem palavra e é reconhecido com muito mais valor nos Estados Unidos do que quem não tem grana. No Brasil, esse lugar sagrado, que está que o Erving Goffman chama de um eixo sagrado, um lugar onde todas as pessoas tendem a valorizar nessa sociedade e gostariam de ocupar este lugar. A grande parte dos brasileiros gostaria, por exemplo, de ter o sucesso que tem um jogador de futebol famoso. Em algumas partes dos Estados Unidos, eu diria que em grande parte da América, ser famoso, ser estrela de cinema, é um valor sagrado que está acima de outros. Então, mesmo no mercado, por exemplo, no mercado brasileiro, no mercado da América Latina, no mercado estadunidense, no mercado europeu, o homem tem mais valor. O trabalho do homem tem mais valor. Os homens ganham mais que as mulheres, são mais valorizados que as mulheres, assim como algumas profissões. Então, quando eu falo de baixaria, eu não estou criticando o pobre nessa lógica. Eu estou dizendo que existem lugares onde os privilégios, as prerrogativas e o status têm um reconhecimento menor do que lugares onde algumas pessoas ou muitas pessoas ocupam, que têm um reconhecimento maior. Assim como profissões. Então é muito difícil nós aceitarmos a ideia de que o senso comum, de forma geral, no Brasil, deifica, divinifica, imortaliza muito mais um médico, a palavra de um médico, do que a palavra de um psicólogo, de uma médica ou de uma psicóloga. Só para citar aqui 2 exemplos, existem muitos outros. Porque há mas isso é um preconceito no sentido de que Hannah Arendt fala. Sim, é um conceito, aí pré-conceito no sentido de que é um conceito arraigado no passado e que não foi revisionado. Mas isso não importa. O que eu quero enfocar é que as sociedades se constroem mesmo assim, porque a própria Hannah Arendt fala que é impossível viver sem este preconceito. Não há como nós arrancarmos de repente uma ressignificação histórica e longa. Então o preconceito, a hierarquização, elas fazem parte da construção de uma sociedade, gostemos ou não. Quem disse que
que a sociedade, quem disse que a vida é prazerosa, é um reforço contínuo, quem disse que a vida é um sistema harmônico de integrações? Não é nada disso, não é nada disso. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar isso, né? No entanto, não quer dizer também que nós tenhamos que não reconhecer, né? Porque eu acho que é um preconceito, então eu me recuso a reconhecer que existem estratificações sociais. Olha, e é muito curioso isso, né? Porque se você pegar lá o livro do Gênesis, você vai ver os filhos de Noé tentando construir a Torre de Babel, né? Que é um lugar mais alto, né? Estar nas alturas é quase que filogenético, né? Para a espécie humana. Agora, isso não quer dizer estar nas alturas e pisar em quem está embaixo, é uma discussão do julgamento de valor. O fato é que é uma metáfora linguística dizer que o sujeito está nas alturas, dizer que o sujeito está acima dos outros, né, como alguns estão abaixo e outros estão à frente e outros estão atrás, assim como dizer que alguém tem olhos azuis, sob o ponto de vista ideológico, politicamente correto, há quem diga que os culpados são os brancos de olhos azuis, por terem olhos azuis e pertencerem a uma classe de sangue azul, burguesa, e que historicamente esteve à frente dos negros e dos pobres. Mas olhos azuis, sob um ponto de vista fora do campo politicamente correto, os olhos azuis são belos porque eles são azuis como o céu, eles são azuis como o mar, eles são azuis porque a terra é azul. Você pode pensar no mesmo fenômeno com o pendor ideológico de um julgamento a respeito do que o outro fala, ou pode analisar essas diferenças. O fato é que todos nós, nessa busca desses lugares mais valorizados, todos nós buscamos esses lugares onde a sociedade valoriza mais. E é claro que existem algumas pessoas que conseguem estar fora disso. Por exemplo, hoje tenta-se valorizar na Europa muito mais pessoas que não gastam muito em roupa, que não gastam muito em carro, mas que gastam ou que viajam mais. Uma pessoa que não tem um Mercedes e que viaja e que tem várias histórias para contar, ela pode ter um valor maior do que aquele que tem um carrão, um baita do Mercedes. Bom, isso se encontra em constante mudança, mas seja Mercedes ou viagem, há sempre uma hierarquização do que é melhor e do que é pior. Uma saída para isso é uma saída muito teórica, né? O duro é pôr em prática, é do sociólogo português Boaventura Santos, né? Nós devemos nos igualar, dizia ele, quando a diferença nos inferioriza. E nós devemos nos diferenciar quando a igualdade nos despersonaliza. É uma fórmula interessante, mas é uma fórmula que reconhece a necessidade de buscar a diferença. A psicologia social explica muito bem isso, quando nós estamos muito iguais, né, e formam uma massa igualitária, imediatamente grupos começam a se diferenciar, porque é necessário a construção de identidades, também se faz na negação do outro. A construção de uma identidade não se faz só com a busca do que é igual no outro, se faz com a busca do que é diferente. Eu preciso dizer que eu não sou o outro para reafirmar o que eu sou. E essa é uma concepção dialética, né? É uma concepção do fenômeno dialético. As coisas não são em si. O Jean-Jacques Rousseau dizia isso no século XVIII. Para se conhecer a propriedade das coisas é necessário antes saber sobre sua diversidade.
O fato é que é muito difícil lidar com a diferença.